Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes e vamos aqui para mais um vídeo com o intuito de preparar nossos alunos aí para o Enem. E a discussão que nós temos aqui neste momento seria os motivos para a fragmentação da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Vamos trabalhar aqui, vamos procurar ser um pouquinho mais direto, mas eu acredito que vai durar uns 15 minutos essa nossa empreitada aqui, mas vale a pena, viu pessoal? Vamos lá. De início, o que é que nós temos aqui? Uma figura representando o Gorbachev, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, era para eu ter feito isso para adiantar. Está aqui a caneta. Nós temos aqui uma figura aqui representando, uma imagem representando o nosso querido Gorbachev, o Mikhail Gorbachev. E o navio aqui afundando, o símbolo do comunismo, né? Da foice e o martelo, pelo menos do comunismo que foi adotado lá na União Soviética. Lembrando, pessoal, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1992, ou 1922, que 92, Ângelo. 1922, 1991 ela desapareceu, né? Lá no finalzinho, 25 de dezembro, né? 92 nem tinha União Soviética mais, tá? E às vezes a gente acaba usando o termo Rússia, né? Força do hábito. Por que usar o termo Rússia? É porque a Rússia era a principal república das repúblicas da União Soviética. Vamos lá então. Principais causas para o fim desta potência, desse polo do mundo bipolar. Então, um aqui seria políticas que não permitiam bom desempenho das indústrias, tá? Falta de competitividade, eu coloquei junto aqui, esmero pela qualidade, na verdade faltava esse esmero pela qualidade, a vontade de ter um produto de qualidade, a falta de um empenho, nesse caso aqui é um empenho pela uniformização dos produtos impostos pelo modelo econômico que impunha a população a viver com a escassez de muitos bens de consumo. Então vamos lá rapidinho. Pessoal, esse fator aqui eu poderia explicar, ou poderia ajudar nesta explicação, porque já está sendo feita aí, com a seguinte mensagem, com a seguinte informação. A União Soviética, por conta da bipolaridade, ela precisava manter uma disputa com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, onde eles procuravam ter armas cada vez mais sofisticadas. Equipamentos bélicos, equipamentos de guerra, navios, tanques, submarinos e tudo mais. A questão é que por este motivo a União Soviética ela fez grandes investimentos no setor de base, na chamada indústria de base, que a gente vai ver mais ali adiante, tá? E o resultado disso é que a União Soviética ela faltou com um compromisso de procurar dar um apoio maior à indústria de bens de consumo não duráveis. Com isso, os produtos que eram feitos, eles eram feitos com o intuito de durar. Muitas das vezes esses produtos aí, feitos com o intuito de durar, não tem tanta qualidade assim. Pelo menos antigamente era deste jeito. Hoje não, a gente já consegue associar um produto bonito que dura, tá bom? E aí, isso fazia com que os produtos da União Soviética eram de qualidade inferior aos produtos do mundo ocidental. Outra coisa, na União Soviética não se podia fazer o apelo pelo lucro, pela produção voltada pelo lucro. Para você ter lucro, você tem que ter compra dos seus produtos, você tem que ter uma grande demanda. Para você ter demanda, você tem que ter uma propaganda bacana, tem que ter um apelo para esse produto ser comercializado, ser comprado, tem que criar mentalmente, jogar uma semente da necessidade de se ter aquele produto. Como a União Soviética não incentivava muito isso, então os produtos eram aqueles ali meio porcaria, podemos dizer assim, meio ruinzinho, tá? Tosco, era para durar. Então não tinha aí, olha, não tinha competitividade, falta de competitividade devido se diz, né, pessoal, as notícias que chegam é que os empregos lá eram vitalícios, era pro resto da vida, tinha muitos casos de alcoolismo, pessoas que não eram motivadas, né? Já o capitalismo é motivo até demais, um acaba querendo até matar o outro por conta da competitividade. Aí eu tenho exemplo de uns carros bem feinhos aqui, olha, mas, eita porra, uns carros meio carroça, né? Isso era top de linha, top de linha. Os foram até copiados aqui para o Brasil. O que é que eu tenho aqui? Então aqui o exemplo aqui da indústria de base, que eu falei, né? A indústria que faz indústria. Então a indústria de base é importante porque é ela que vai gerar a indústria de bens de consumo duráveis, como por exemplo a indústria de automóveis e de bens de consumo não duráveis, como por exemplo a de remédios, medicamentos, enfim, tá bom? Roupas, sapatos. Vamos lá. Outro fator,
Políticas que não permitiam o bom desempenho das indústrias, falta, já coloquei isso aqui, né? Tá repetindo, eu que te achei isso. Aí o que aproveitei aqui a imagem, pessoal também associado a essa ideia, reparem que era muito comum se falar nesta época, eu fazia ensino médio nesta época, né? Não posso deixar de falar que eu vi isso daqui, eu cheguei a ver esse finalzinho do fim da União Soviética, né? A década de 80, foi esse declínio, eu estudei neste momento, né? E se falava muito de muitas filas, muita propaganda que se tinha era que era um colapso da economia soviética. Eu contava um professor meu que vinha um indivíduo, tinha parado lá na rua, um outro viu ele parado lá na rua, porque ele estava ajeitando o sapato dele, e veio e se pôs atrás. Quando ele levantou, que ele olhou, ele já viu o cara atrás, ele disse, eita, é uma fila, é para comprar alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu estou precisando de tudo. Ele já ficou parado lá. Aí vem o outro, já viu os dois, já veio, ficou, quando ele viu era uma fila imensa. Aí um veio perguntando para o outro, ei, do que é essa fila, do que é essa fila, do que é essa fila? Aí o primeiro diz, rapaz, eu não sei, só sei que eu sou o primeiro. Resultado, tudo era fila, tá? Ele só tinha parado para ajeitar o sapato dele. Bem, aqui temos exemplo de fila, falta de alimentos, olha as prateleiras vazias. Essas imagens aqui eu tirei justamente da internet para ilustrar essa situação da União Soviética. Autoritarismo com a censura, a imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares, tá? Esse autoritarismo aqui, tem essa imagem também que foi retirada segundo as fontes lá, de um cartaz, uma propaganda da União Soviética. Na União Soviética existia um crivo, pessoal, né? Aquela que é da censura, não deixar falar contra o governo, havia aquelas questões das denúncias, quem fosse ouvir um rock, alguma coisa mais progressiva já era taxado de capitalista, os caras davam tanto da porrada, faziam tanto do choque em tudo quanto era lugar do corpo, que o cara acabava dizendo que ele era mesmo, preferia estar preso do que estar morto, né? Então, autoritarismo, censura, falta de liberdade, tudo isso contribuiu para o fim da União Soviética. Peça-chave aí nesse processo, a ascensão de Gorbachev ao poder, né? Quando a União Soviética estava indo de mal a pior economicamente, era questionada internamente, chega ao poder o Gorbachev, e o Gorbachev vem com uma política que, em minha opinião, ela tentava copiar um pouquinho o que está sendo feito na China, um pouquinho no que se refere à abertura econômica, a presença de empresas, a presença de gotas de capitalismo dentro do território soviético. Nesse caso aí, pessoal, não foi gota, foi uma enxurrada, tá? Então ele implantou duas medidas, a glasnost e a perestroika, tá? E aqui eu tenho algumas charges, olha, está aqui a glasnost chorando, falando em democracia e liberdade, né? E liberdade para a Armênia, liberdade para quem aqui, meu Deus, não estou conseguindo ler. Estônia, Letônia, Lituânia, Repúblicas Bálticas. Então, cara, glasnost, uma palavra utilizada para se referir aí à questão da transparência na política, eleições, multipartidarismo, pluripartidarismo, que era o Partido Comunista mesmo. E a perestroika, uma palavra que se refere à reestruturação, significado dela em português, que procurar abrir a economia soviética aos princípios capitalistas, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura, a economia de mercado, propriedade privada, enfim. Cara, a questão é a seguinte, que a coisa veio de tanta força mesmo, tanta liberdade, os partidos que foram eleitos eram contrários ao socialismo, deram liberdade para os caras falarem o que bem entenderam. Perestroika veio, reformulou, muitos levaram golpes das pirâmides, as empresas vieram engolir as economias locais, a máfia imperou porque havia um controle dela. Então, muito problema. Olha, a Rússia, que pode dizer assim, o principal país que surgiu dessa fragmentação, somente ali no início dos anos 2000, 2010, 2004, 2005, começou a voltar a figurar no mundo como um país importante, não é relativamente importante, porque é importante sim, tá? Outro fator muito interessante aqui com imagens, a queda do Muro de Berlim, pessoal. E aqui na queda do Muro de Berlim você está vendo alguns trepados aqui, olha, pendurado. Eu acho que este pequeno aqui ele vai pegar uma queda bonita, não vai? E se ninguém estiver segurando ele, ele vai se arrebentar. Então são imagens tiradas, e aqui eu tenho uma espécie de uma chargezinha que mostra aí, né?
Berlim, 1989, foi o ano da queda do Muro de Berlim. O capitalismo veio e arrebentou com este muro. E de que maneira isso contribuiu para o fim da União Soviética? É porque os ventos da liberdade que ventaram no leste europeu, com a Glasnost, a queda do Muro de Berlim, que levou à unificação das duas Alemanhas lá em 91, 92, isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu ainda mais para esse carro chamado capitalismo avançar território adentro, chegar até a União Soviética, esfacelando, desmembrando a União Soviética. Enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à divisão ideológica, né? Começou a aparecer também aí algumas pessoas dentro do partido contrárias à linha dura que era adotada, e essas pessoas acabaram se prevalecendo, assumindo o capitalismo depois e chegando ao poder mediante as eleições que ocorreram dentro da União Soviética. E um dos carinhas que chegaram ao poder mediante a eleição é esse indivíduo aqui, o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, que gostava de uma cachaçinha, né? De uma vodka, se dizia que era bem partidário, né? Do álcool. Esse carinha aí, ele chegou ao poder da Rússia por eleição, deu um golpe, podemos dizer assim, branco no Gorbachev, e a partir daí a Rússia sai da União Soviética e, consequentemente, as demais repúblicas saem todas atrás, tá? E esse rapazinho aqui meio, coitado, meio esmilinguido aqui, né? Meio magrinho, né? Este pequeno Putin, Deus me livre, me guarde, 20 anos mandando lá na Rússia de forma direta e indireta, e está agora nessa questão aí, já pegou, anexou a Crimeia e está nesse problema que nós estamos vivendo agora. Para quem está vendo o vídeo agora, quem já vai ver bem depois, nós estamos vivendo aquela tensão no mundo por conta de uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Tá aqui ele, coitado, magrinho, quem não dava nada, né, para essa criatura, deixa ele. Muito bem, chegamos então aí aos fatores que levaram ao fim da União Soviética, na porrada, bem rápido, mas eu acho que é o que a gente precisa, né? Coisa direta naquilo que a gente precisa resolver, né? Um remedinho no lugar certo. Obrigado pela atenção, meus queridos, e até a próxima aí.